Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Prazer estar aqui, rever meu amigo Márcio, esqueceu de mim. Pastor Márcio, filho do saudoso pastor João Alto, e deve ter uns 20 anos. Se não tem 20, tem uns 22. E quando comecei o meu ministério ministrando lá, minha primeira capa de fita cassete foi na cruzada lá, um sol de 11 horas da manhã, que eu devo muito a Patida Alférez, sou muito grato ao seu falecido pai, saudosa memória, o homem das lágrimas. Que Deus continue abençoando você, que você dê seguimento àquilo que Deus fez através de seu pai. Capítulo 43, versículo 1 diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Meus amados e queridos, nesta madrugada abençoadíssima, que Deus proporciona-nos, mais uma vez, a graça, a riqueza e a bondade de poder fazer uso de sua bendita e de sua poderosa palavra. O livro do profeta Isaías, ou o profeta messiânico. Messiânico porque foi Isaías que mais falou, que mais teve revelações, visões a respeito do Messias, sua aparição, seu nascimento, sua humilhação, sua exaltação e sua glorificação. Por isso ele é chamado de o profeta messiânico. Isaías é de uma família real. Segundo a teologia, tinha grau parentesco com o rei Uzias. E no capítulo 43, Isaías, profetizando a respeito da nação de Israel, que Deus havia levado para o cativeiro, a fim de restaurar a nação de Israel, pois ela tinha se enveredado pelo caminho da idolatria, afastado-se de Deus. E Deus
com seu eterno poder, levou Israel para o cativeiro para curar Israel do pecado da idolatria. Jeremias 22, Jeremias 23, 24 e 25, você vai ter a clareza do propósito divino de restaurar Israel, quando Jeremias, profetizando, diz: eis que vos farei retornar para esta terra, e vocês me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. E aqui no capítulo 43, os 3 versículos que lemos a respeito da nação de Israel, tem algumas lições aqui importantíssimas que Deus nos revela. Deus diz assim pela boca do profeta: mas agora assim diz o Senhor que te criou e que também te formou, ó Israel, não temas. Logo após o versículo 2, versículo 3 e o 2, Deus vai externar perigos e dificuldades que na sua palavra profética Ele está guardando e dando a certeza que Ele estaria protegendo e guardando. Mas antes dele revelar a dificuldade ou as dificuldades que Israel poderia passar ou passaria, ele revela 2 coisas importantíssimas. A primeira, ele revela a estrutura. Ele diz assim: mas assim diz o Senhor que te criou. Ele está dizendo que Jacó é uma criação. Ele está dizendo: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Então Jacó é uma criação e Israel é uma formação. Primeiro vem a criação. E se você observar Deus criando as coisas, Deus não cria nada no vazio. Quando Deus cria, Ele faz a sua estrutura. Glória ao nome de Jesus. Então, como Jacó é uma criação, ou seja, eu sou criação de Deus. Você é criação de Deus. Não só criação, como a coroa da criação. Então, na criação de Deus aqui, revela-se a estrutura e depois a formação. Perceba que tem a estrutura da criação e tem a formação para depois Deus revelar. Quando passares pelas águas, pelos rios e pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu te criei. Ou seja, estrutura. Estrutura. A estrutura é para a definição de permanência, ou seja, permanecer, estabelecer, fixar, estar, não desmoronar, não se destruir, ou seja,
fortificais. Você tem uma estrutura. Ministério é construído com estrutura. A fé tem estrutura. Por isso que a fé não é um sentimento, é um fundamento. Porque lhe dá estrutura. Glória ao nome de Jesus. As águas virão, o fogo virá, mas Deus está dizendo: eu fui quem te criei. Não te criei para desmoronar. Não te criei para se destruir. Não te criei para se arrebentar. Eu te criei. Você tem estruturas. Glória ao nome de Jesus. Que não vejamos o corpo que é de carne, de pele, de nervos, porém ele tem uma estrutura, que são os ossos. Veja Daniel capítulo 5, quando o rei Belsazar resolveu dar um banquete, e no meio do banquete ele resolveu zombar de Deus, e deu ordem para que trouxessem os utensílios, os vasos consagrados a Deus, os cálices, para nele ele escarnecer de Deus e beber o vinho. E diz a Bíblia que quando Belsazar provou do vinho, apareceu na parede estucada do palácio parte de uma mão misteriosa, escrevendo na parede estucada do palácio. Diz a Bíblia que o semblante do rei mudou, ele empalideceu, e as juntas de seus ossos, sua estrutura, relaxou, e uma perna batia na outra. Porque Deus sabe aonde mexe. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Deus sabe aonde mexe. Na estrutura. O Salmo de número 139, o salmista diz: foi o Senhor que me entreteceu no ventre da minha mãe. Quando os meus ossos, minha estrutura, ainda se formava, o Senhor já me conhecia e pelo meu nome Ele me chamava. Ou seja, a minha estrutura. No capítulo 37 do profeta Ezequiel, que é a visão do vale dos ossos secos, a estrutura de Israel como estava. Ou seja, Deus é quem faz a minha, a sua estrutura. Virão as águas? Sim. Os rios? Sim. O fogo? Sim. Mas antes Deus diz: fui eu quem te criei. Não temas. Glória ao nome de Jesus. Veja o profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, é chamado com muita intensidade. Veja: hoje te ponho sobre os reinos, sobre as nações, verso 8, 9, para plantares, para derribares, para edificares, para arruinares, para construíres, para destruíres. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, pois que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você vai arrebentar. E Jeremias parte para dentro para o exercício de seu ministério. Capítulo 9 e 10, ele sente o peso e diz: oxalá que minha cabeça se tornasse um manancial de águas,
e os meus olhos em fontes de lágrimas, para que eu pudesse chorar pelos mortos da filha de Sião. Lá vai ele, 11, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, Jeová disse, vai à casa do oleiro, que eu quero lhe mostrar uma coisa. E Jeremias foi e disse, eu vi quando o oleiro trabalhava no vaso, e vi quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, e sobre as rodas o oleiro do mesmo vaso que se quebrou, fez um outro vaso. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, viu Jeremias, como o oleiro fez daquele vaso que se quebrou um outro vaso, como bem pareceu aos seus olhos, não poderia eu fazer com Israel como fez o oleiro com este vaso? Assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, porque eu sei a sua estrutura. 18, 19, 20 e 21, Jeremias não consegue atingir o objetivo no seu entendimento, ele entra em depressão e diz, ó Senhor, o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei, tuas palavras na minha boca se tornaram vergonha, e eu não falo mais no teu nome. Só que quando eu digo, não falo mais no teu nome, tuas palavras me ardem nos ossos. Tuas palavras me ardem nos ossos, ou seja, eu não sou profeta por aparência, mas por estrutura. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Estão enganados que quem pensa que ministério são milhões de seguidores. Estão enganados que quem pensa que chamada é situação midiática de internet. Estão enganados que quem pensa que ministério é marketing. Estão enganados que quem pensa que ministério é aplausos, ou são aplausos, confetes, é estruturas. Oh, glória ao nome de Jesus. É estrutura. É estrutura. Jeremias disse, o negócio tá brabo. Estão fazendo piada de mim, escarnecendo. E eu digo, não falo mais no teu nome. Mas quando eu digo, não falo mais no teu nome, tem um negócio dentro da minha estrutura que está dizendo, você não vai parar, porque eu te chamei e eu fiz em você uma estrutura. Aleluia! 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 Você quer ver a estrutura? Por que que a igreja é firme até hoje? Por que que a igreja não se abala? Por que que a igreja é invencível? Por que que a igreja não para? Por que que a igreja marcha? Por que que a igreja é poderosa, pujante? Por que que a igreja é firme? Por que que a igreja é fiel? Por que que a igreja é a noiva imaculada, verdadeira? Por que que a igreja é o que é e ninguém vai parar? Não existe ideologia, partidarismo, seja qual for, não vai parar a marcha da igreja, porque ela está de cima de uma estrutura. Aleluia. O Salmo de número 22, que é o Salmo da cruz, que é o Salmo do Calvário, diz assim, expuseram os meus ossos, revelaram os meus ossos. Sabe o que o salmista está dizendo?
que tantas chicotadas que Jesus levou, os seus ossos foram expostos. Revelada foi a sua estrutura. Aleluia, aleluia, aleluia. E o salmista continua dizendo: e nenhum de seus ossos foram quebrados. Porque a estrutura não pode ser quebrada. E que estrutura é essa? Jesus chamou e disse: o que dizem por aí? Seu filho do homem, Elias, Jeremias, um dos profetas, até Moisés, o João Batista que ressuscitou. E tu, Simão Barjonas, que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas, que não te revelastes a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Agora vem a estrutura. Eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Paulo diz à igreja aos Coríntios: ninguém, absolutamente ninguém, pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, a rocha inabalável. Estrutura, 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 estruturas. Fui eu quem te criei. Fui eu quem te trouxe a vida. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu te criei. Eu te criei, ó Jacó. Criação para permanecer, para se edificar, para não se destruir. Mas fui eu quem te formei. Ó Israel, não temas. Jacó é criação e Israel, formação, propósito. Você é criatura e em Cristo é formado para um fim determinado. E como se faz essa formação? A formação é em Cristo. Como é isso, pastor? A formação é em Cristo. Mas como somos formados em Cristo? Paulo explica. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, e achado na forma de homem. Que homem, pastor? Barro. E por que barro? Para poder dar liga. Eu e você somos formados em Cristo quando veio aqui em forma de homem. Barro. Se não, vejamos. Barro não dá liga com nenhum metal. Vide a estátua do sonho de Nabucodonosor. Ouro, prata, bronze, ferro e lá embaixo misturado com barro. Daniel interpreta e diz: lá embaixo o último império será forte como ferro, mas também terá fragilidade como barro, porque o barro
não se mistura com ferro. Ou seja, sabe por que você e eu somos formados em Cristo? Porque Ele não veio em ouro, Ele não veio em prata, Ele não veio em bronze, Ele não veio em ferro. Se Ele viesse em ouro, não dava liga. Se Ele viesse em prata, não dava liga. Se Ele viesse em bronze, não dava liga. Se Ele viesse em ferro, não dava liga. Mas João escreve no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Aleluia. Misturou. Quando misturou, Paulo diz: morremos com Cristo. E se com Cristo morremos, com Ele também ressuscitamos. Eu, você, fomos barro em Cristo. E hoje somos forma de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu tenho estrutura e eu tenho formação em Cristo. Agora que Deus revela a estrutura e a formação, Ele diz: quando passares pelas águas, você foi criado, você está formado. Agora eu vou revelar: quando vocês passarem pelas águas, fique tranquilo, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. E quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Nós temos 3 elementos que são imbatíveis, que o homem não consegue vencer. Número 1, vento. Número 2, águas. E número 3, fogo. Vou repetir. Número 1, vento. O vento assopra onde quer. Mares, águas, revoltas, ninguém consegue domar. E fogo destrói tudo. Agora veja o que Deus diz. Veja o que Deus diz. Quando Jesus esteve aqui como verbo divino, andando com os homens não tinham ideia de quem era Jesus. E eles iam tendo as revelações, e na sua comunhão, cada dia uma surpresa. Porque eles não tinham ideia de quem era aquele que estava. Quer ver uma? Quando Jesus disse: vento, cessa-te, mar, acalma-te. Os discípulos: quem é este? Quem é este? E por que eles não tinham esse conhecimento? Vamos para a Bíblia. Quando Maria recebe a visita de Gabriel, e que ele diz: salve, salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor te escolheu, você vai gerar e dar à luz a um filho. Quando Gabriel disse que ela vai dar à luz a um filho, ela disse: opa, calma aí, como se dará isto, visto que eu não conheço o varão? Diz: calma, o negócio é diferente. A virtude do Espírito Santo descerá sobre ti, e o que vai nascer de ti é obra e graça do Espírito Santo. Maria sabia. José a deixou, o anjo visitou e só disse: volta, porque ali é Deus. Então José sabia. E Isabel sabia, porque quando ela foi visitar Isabel,
que o anjo, que a Maria disse, bem-aventurada és tu, que é a mãe do meu Salvador. O João Batista saltou no ventre de Isabel e já comunicou com quem estava lá. Então as três sabiam que era obra e graça do Espírito Santo. Lucas capítulo 3. Tendo Jesus 30 anos de idade, começou a ministrar e era como se cuidava, filho de José. O que significa isso? José não está dizendo para todo mundo, não, foi o Espírito Santo, foi o Espírito, não. É meu filho. Que é isso, pastor? Lucas capítulo 4. Quando Jesus entra na sinagoga e prega aquele sermão, e todo o povo começa a glorificar, alguém diz, não é este o filho de José? Então, filho de Deus era só por revelação. Por isso Jesus disse, que não te revelaste a carne, nem o sangue, mas o meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Então as pessoas conviviam com ele, mas não tinham ideia de quem era o Todo-Poderoso. E ele está dizendo, quando passares pelas águas, oh, glória ao nome de Jesus, elas não te submergirão, porque eu tenho domínio sobre elas. Eu passo pelo meio, eu ando por cima, eu acalmo. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Ei, você tem estrutura, você foi formado, e aprenda isto: nada vai impedir de você chegar aonde Jesus determinou que você vai chegar. Aí, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nenhuma chama arderá em ti. Perceba que o Deus que opera na água é o mesmo que opera no fogo. Deus não é extremista, mas Ele domina os extremos. Vou repetir. Deus não é extremista, mas domina os extremos. Quer ver? Se eu subir ao céu, tu estás no lugar mais alto. Vou para o outro extremo. Se eu descer ao Hades, fizer minha cama, tu também estás. Se eu for na água, tu estás. Mas se eu também for no fogo, tu estás. Se eu for na noite, tu estás. E na manhã tu também estás. Porque as trevas e a luz para Deus, a mesma coisa. Se eu for pelo norte, tu estás. Se eu for no sul, tu também estás. Se eu estou na vida, tu estás. Mas na morte, tu também estás. Oh, bendito é o Todo-Poderoso. No começo tu estás, mas no fim tu também estás. Aleluia, aleluia. O que significa isso, pastor Elcio? Ele diz, não há como escapar da minha mão, operando eu. Quem? Eu desafio, quem? Quem vai impedir? 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 Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. O rei fez uma estátua muito grande. E a ordem era, ao soar da orquestra do rei, todos se encurvam. Quem não se encurvar, será queimado na fornalha. Aí tinha 3 crentes lá. Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Aí disse, olha, nós não vamos adorar não. Tocou, diz a Bíblia que todo mundo se encurvou e eles em pé.
Jeová deu uma olhada e disse: pai, esses guris vão fazer eu descer lá embaixo. Chamaram eles na reunião e disseram: o rei está dando uma segunda chance. Nunca o rei dava 2 chances para o mesmo edito, é uma só. Aí Deus disse: olha, fique sabendo uma coisa, nós não vamos adorar os seus deuses, e o Deus que a gente serve tem poder de nos livrar da fornalha e tem poder de nos livrar na fornalha, mas nós não vamos adorar, porque nós somos criatura para a glória dele. Tocou, todo mundo se encurvou e eles de pé. A fornalha aquecida 7 vezes mais. Diz a Bíblia que a ordem foi dada para jogá-los no fogo. Aqui é o interessante. Aqueles que jogaram eles para serem queimados, morreram queimados. Porque quem gosta de queimar o outro... Quem gosta de queimar o outro é o primeiro a ser queimado. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada diz que quando foram lançados os 3 dentro do fogo, nenhuma chama arderá em ti. E o texto sagrado diz: e eles passeavam. Eles não andavam, porque andar, você anda triste, você anda endividado, você anda perseguido, você anda cabisbaixo. Agora, passear é diferente. Passear é estética de tranquilidade. Mas como é que eles vão passear se foram amarrados? Ele domina o fogo. Disse: fogo, a permissão que eu dou é para queimar só as cordas, porque eu não trabalho com ninguém amarrado. E a Bíblia diz que as cordas queimaram e passavam para lá, passavam para cá, aí olharam, aí passa um, passa 2, passa 3, aí o outro passa o 4. E quanto foi que nós lançamos? 3. Traga os registros da penitência, traz o registro da punição. Vamos olhar aí. Aí, Ananias é o dali. Misael é aquele lá. Aquele é Azarias. Sadraque é esse. É o Mesaque é esse. Abednego é esse mesmo. E o 4? Não está aqui não. Confere aí. Passou Sadraque, é esse eu conheço. Passou Mesaque, aquele é o Mesaque. Passou Abednego, passou Abednego. Passou o 4, olha aí. Não tem nome dele aqui não. Aí a pergunta é esta: quantos nós lançamos? 3. E por que tem 4? É porque o 4 ninguém lança, ele entra porque quer. Oh, você pode adorar a Ele, 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 você pode adorar a Ele. Ninguém o lança, ninguém o joga, ninguém o arremessa, ninguém o destrói. Ele vai porque Ele quer, Ele anda porque Ele quer, Ele opera porque quer, Ele faz porque quer, Ele cura porque quer. O 4º homem da fornalha estar aqui nesta madrugada. Recebe a presença dEle. Recebe a presença dEle. Oh, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Não vão te queimar, não vão te destruir. A fornalha preparada para teu ministério não vai te alcançar. Vai virar lugar de ar-condicionado refrescante. Recebe aí, ninguém vai destruir. Sua estrutura, quem fez foi Deus. Sua formação está em Cristo. Recebe, recebe, meu filho. Chegou aqui cabisbaixo, chegou aqui querendo parar, chegou aqui querendo desistir, vai sair daqui. Aleluia! Cheio, 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 cheio. Quem pode receber? Cheio, 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 cheio.
Urabachuri canta. Uderevas. Udecalai dei me canta. Estrutura, estrutura, estrutura. Estrutura, estrutura, estrutura. Estrutura e formação, estrutura e formação. Estrutura. Ele revela a estrutura. Forma você. E diz, olha, virão águas. Fica tranquilo. Virá o fogo. Descansa. Nenhuma chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel. O teu Salvador. Aí ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Vou repetir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. A Bíblia Sagrada diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. A linguagem eternidade eu não consigo captar. Nem você, ninguém. Porque está além. Além. E eu estou aquém. Não dá. Eternidade é uma coisa que só para aquele que é eterno. E só tem um que é eterno. Deus. Então eu não fui criado na eternidade. Você não foi criado na eternidade. Onde nós fomos criados? Numa nesca entre as eternidades, chamada de tempo. Deus abriu uma nesca entre as eternidades e disse, vai se chamar tempo. Do grego cronos, de cronometrar. E no tempo que Deus criou entre as eternidades, é preciso contar minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E como se faz isso? Jeová disse, eu vou colocar um luminar maior para governar o dia, sol. E vou colocar um luminar menor para governar a noite, lua. Isto será para determinar tempo e estação. Então aqui nós contamos tempo. Eu estou te falando isso para te mostrar que o dia é isso aqui. Menos. Porque antes que houvesse isso, eu sou. Aí você vai em Lamentações, capítulo 5, quando Jeremias, do cativeiro, está em Judá, vê tudo destruído, diz assim, mas, Senhor, o teu trono subsiste antes de tudo existir, de geração em geração. Ou seja, a existência é depois do seu trono. O seu trono é antes da existência. Parece o pleonário, né? A existência se curva diante de Deus e diz assim, obrigado. Aí Deus, o que você quer, existência? Se agradecer porque eu existo. Aí no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim, e no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, e a terra se forma vazia. Isso é antes. O teu trono subsiste. Antes de tudo existir, o teu trono já está estabelecido. E o que o senhor quer dizer, pastor El? Sai disso aqui no versículo 13. Antes que houvesse dia. Que dia, pastor? Esse dia mau. Esse dia de angústia. Esse dia de calúnias. Esse dia de provas. Esse dia de tristeza, de marasmo. Esse dia de perseguição. Jeová está dizendo, ei, meu filho, antes que houvesse dias, eu sou. E não há
porque operando eu. Você não está entendendo. Porque operando eu, quem impedirá? Estou caminhando para o fim. E você quer saber quem eu sou? Eu vou dizer quem eu sou. Eu tomo os céus a palmos. Os astrônomos estão até hoje tentando medir qual o tamanho da expansão. Jeová diz: eu vou medir para vocês. Eu só botar minha mão aqui, eu tomo os céus a palmos. Quer saber a distância da terra para o céu? Eu vou dizer: o meu trono está nos céus e a terra é onde eu coloco meus pés para descansar. Quer saber o meu tamanho? Uma estrela é maior que a terra, milhões de quilômetros. Jeová diz: eu chamo as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas comparecem diante de mim. E diz: pois não, Jeová, estou aqui. Não, ainda precisa melhorar. Tem que melhorar. Eu peso os montes em balança de precisão. Não é o Cristo Redentor, não é o Pão de Açúcar, é os Alpes Suíços, Cordilheira dos Anjos, aleluia, Serra da Cantareira, Monte Everest, Penínsulas do Sinai, os Grand Canyon dos Estados de Jeová. Se bota na balança aqui. Tá levinho hoje, hein? Está levinho. Recolho na medida de um efa todo o pó da terra. E os oceanos, Jeová, não dá sim, na concha das mãos. Eu tomo as águas do planeta e não deixo cair uma gota. É esse que está dizendo: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, este, o dia que você está vivendo hoje, antes que houvesse, eu sou, e operando eu. Quem? Desafio, quem? Aqui vai um recado para a nação brasileira. Recebe aí. O Brasil está nas mãos do Todo-Poderoso, e a igreja e a igreja está na estrutura, operando ele. Quem é o louco desvairado que vai vir contra a igreja? Ele recebe aí. Recebe. Fica de pé, abre a boquinha santa. Abre esta boquinha santa. Enche. É para tomar casa, Toma casa, Jeová. Toma, galeria. Toma. E calabachuri canta. Rei, remana canto de dominasse a terra. Derramando de dominasse anda. Para coleminar a canto de dominasse ande pro paragandou. Remana canto de dominasse ande pro papacanto Reva canto de dominasse a terra. Move nesse lugar, nesta madrugada. Começa a mover aqui, Senhor. Enche. Abre a boquinha santa, enche. Aí na galeria, enche. Abre a boquinha santa. Abre a boquinha, cuidado aí para não cair daí de cima. Enche. Pega Jeová. Acende Jeová.
esse tapete de fogo aqui. Enche, enche, enche. Quem é batizado do Espírito Santo, recebe aí, recebe aí. Recebe poder para falar em línguas. Quem não é batizado, recebe aí. Enche, canta alguma coisa aqui. Enche, 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 enche. Aleluia, aleluia. Não é meu feitio, mas não vale. O que quer dizer? Vira para o irmão do lado, diga para ele: não temas, não temas, não temas. Canta, meu filho, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Ninguém pode escapar da mão dele. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Mãos lá em cima que eu quero orar. Oh Deus poderoso, antes que houvesse dia, Tu és, e não há quem possa escapar das Tuas mãos. E operando o Senhor, quem impedirá? Renova nesta madrugada Teu povo. Renova nesta madrugada Teu povo. Renova a fé, a esperança. Renova a chamada, a promessa. Renova, renova, renova. Faça com que eles saiam daqui nesta manhã que já vai raiando, mais convictos do que entraram, porque Tu és o Deus desta igreja. Em nome de Jesus, seja nesta madrugada cheios, 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 cheios. Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história.
história.